Olá, meninas e meninos! Que bom que vamos aprender mais uma história da Bíblia, a palavra de Deus. A nossa história se encontra no primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, isso mesmo, a partir do capítulo 11. Então, crianças, eu quero perguntar para vocês, o que você já fez de tão grande? Enquanto você vai pensando, eu quero dizer para vocês que a nossa história hoje vai falar de umas pessoas que fizeram algo bem grande. Ficaram curiosos? Vamos assistir a história para saber quem foram essas pessoas, o que elas fizeram de tão grande? Então, essas pessoas eram os descendentes de Noé. Após o dilúvio, os filhos de Noé tiveram muitos filhos. Então, eles falavam uma língua só. Em todas as nações, as pessoas falavam uma só língua. E a Bíblia diz, crianças, que eles decidiram construir uma cidade. E nessa cidade, eles decidiram construir também uma torre muito alta que chegasse aos céus. Se por acaso viesse outro dilúvio, eles não iam ser espalhados. Mas Deus fez uma promessa com Noé, que nunca mais a terra seria destruída por dilúvio. Então eles esqueceram a promessa de Deus. E assim eles continuaram. Eles começaram a construção daquela torre, dizendo que para que o nome deles fosse conhecido e que eles não fossem mais espalhados. E ali eles começaram aquela construção, colocando um tijolo. Quando pedia o outro tijolo, trazia. Por quê? Porque eles se entendiam, eles falavam uma língua só. E a Bíblia diz que assim eles iam construindo, porque eles entendiam o que o outro falava. E Deus viu lá do céu aquela construção que os homens estavam construindo na terra. E Deus decidiu descer para ver de perto essa construção. Então, Deus viu que, porque eles se entendiam, eles falavam uma língua só, aquela torre podia sim chegar aos céus. Mas Deus fez algo que impediu com que essa torre fosse construída. Sabe o que foi que Deus fez, crianças? A Bíblia diz que Deus fez uma grande confusão. Quando um pedia uma coisa, o outro já não entendia. Cada um falava em uma língua e por isso eles não se entendiam. E essa torre deixou de ser construída. E por causa dessa confusão, Deus chamou da Torre de Babel, porque houve uma grande confusão. Então vamos aprender, crianças, por que Deus fez isso e de que forma. Então, crianças, se você quer chegar aos céus, claro que não é por meio de uma escada, né? Vamos aprender. Nós podemos chegar aos céus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, o primeiro passo que você precisa dar para chegar aos céus é conhecer Jesus. Então, quando você aceita Jesus no coração, esse é o primeiro passo que você está dando para chegar aos céus. Então, vamos colocar aqui o primeiro passo que você precisa dar para chegar aos céus é conhecer Jesus, porque Ele é o nosso Senhor e Salvador. E o segundo passo é se arrepender dos seus pecados, porque o pecado nos separa de Deus, ele nos deixa longe de Deus. Então, o segundo passo é se arrepender dos seus pecados. A Bíblia diz que se nós confessar os nossos pecados, Deus ele é fiel e justo para nos perdoar. E o terceiro passo é pedir perdão a Deus, reconhecer que é pecador e que precisa do perdão de Deus para que Ele possa lhe perdoar, purificar o seu coração. O quarto passo é amar a Deus, é você dar valor às coisas de Deus, colocar Deus em primeiro lugar do seu coração como algo mais importante da sua vida. O quinto passo é obedecer a Deus. De que forma? Por meio da palavra. Quando você estuda a Bíblia, você vai ser orientada a
fazer as coisas certas, ou seja, você precisa obedecer o que a Bíblia está nos ensinando. E esse é um passo importante, porque por meio da Bíblia, que vai nos ensinar a viver melhor, você vai crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. E o sexto passo é adorar a Deus por meio da oração, da leitura da palavra, da obediência, por meio também da sua vida, né? Fazendo as coisas certas para Deus. Esse é o último passo. Então aqui, agora sim, então, você agora pode chegar aos céus dando esses passos. Agora, por que será que as pessoas não chegaram aos céus da forma que elas começaram fazendo aquela torre? Por que Deus não deixou que elas continuassem aquela construção? Porque, crianças, o coração delas estava assim, triste, cheia de pecados. Por isso ele está assim triste, como se estivesse doente. Porque, primeiramente, vamos ver os pecados que tinha no coração daquelas pessoas que tentaram construir aquela torre para chegar aos céus. Estavam com seus corações, crianças, elas estavam em pecado. Elas esqueceram as promessas de Deus. Deus tinha feito uma promessa para Noé, que depois daquele dilúvio, nunca mais a terra seria destruída por meio do dilúvio. E como prova, como sinal, ele colocou o quê? O arco sobre as nuvens, para que ele lembrasse, para que quando surgisse o arco sobre as nuvens, lembrasse que a terra nunca mais seria destruída por meio do dilúvio. Mas as pessoas esqueceram, é como se não acreditassem na promessa de Deus. Então, quando nós não acreditamos nas promessas de Deus, nós estamos pecando, porque Deus, ele cumpre as suas promessas. E o outro pecado que tinha no coração daquelas pessoas, crianças, era o quê? O orgulho. Eles disseram que iam construir aquela torre para que o nome deles fosse conhecido. E somente o nome do Senhor que deve ser conhecido, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Nós não podemos fazer nada sem Deus. A Bíblia diz, Jesus diz assim, sem mim não podeis fazer nada. Então nós precisamos depender de Deus. Então, criança, se você é uma criança que estuda, que tira boa nota, você precisa reconhecer que não foi você, mas sim Deus que lhe ajudou. Então, tudo que nós fazemos é por meio da ajuda de Deus. Nós precisamos reconhecer e agradecer a Ele, depender dEle, né? E o outro pecado, crianças, foi o quê? Eles confiaram em seu poder. Eles não quiseram depender do poder de Deus. Eles confiaram no poder do homem. E por isso o coração deles ficou assim, sujo, triste, doente por causa do pecado. E por isso eles não puderam chegar aos céus. E Deus decidiu confundir a língua deles, de forma que ninguém mais se entendia. Por quê? Porque Deus é o Todo-Poderoso e nós dependemos dele para fazer tudo. Inclusive, nós precisamos dele para fazer até as coisas que muitas vezes nós nem queremos, que é obedecer a mamãe, obedecer o papai, fazer as coisas da forma que agrada o Senhor. Nós precisamos pedir ajuda a Deus. Amém, crianças, que vocês possam sempre reconhecer que Deus é o nosso Criador, é o Deus Todo-Poderoso e que somente o nome dele merece ser reconhecido. Até o próximo vídeo, que o Senhor abençoe.